Deixa eu falar com o Léo. Olha essa história, gente, você que não acompanhou. Uma situação grave, um acidente grave, 2 jovens mortos e um inquérito parado há 2 anos. Desculpa, é de que faltava um laudo, sabe? E nós cobramos aqui, como é que um laudo demora 2 anos para ser entregue? 2 anos! E aí dissemos, como é que fica a família desses 2 jovens, dessas 2 pessoas mortas, aguardando esse laudo e o inquérito que não anda? Nós denunciamos, porque um dos papéis fundamentais da imprensa, sabe qual é? É de um verdadeiro amplificador, dar vozes às pessoas que estão sendo injustiçadas, muitas vezes pelo próprio poder público. Depois que nós fizemos isso, o que aconteceu, hein, Léo? Em menos de 2 semanas, a reportagem foi para o ar, passaram poucos dias e o laudo saiu. O laudo que comprovou que o motorista, o Aloísio, estava em altíssima velocidade. 109 km por hora no cruzamento da Santa Bernadette com a Henry Ford, lá na Vila Fani. Isso em 2023, está ali no relógio da imagem. Crime que foi em abril de 2023, acabou deixando 2 pessoas mortas. Lamentavelmente, a Gabriele perdeu a vida ali mesmo, mas também o Lucas perdeu a vida horas depois no hospital. Jovens tinham saído da faculdade, estavam indo para casa. E aí as famílias, infelizmente, a partir daquele momento, a partir daquela noite, começaram a viver de fato o inferno, porque tiveram que lidar com o luto e a extensão desse luto, porque até agora a justiça não foi feita. Eu estou contando ao vivo aqui, nos nossos estúdios da RIC TV, com o Dr. Jackson Baus, que é o advogado que representa a família da Gabriele, e o pai, o seu Fernando, e a Zayane, que é a mãe da Gabriele, que pedem aqui por justiça, já há 2 anos. E depois de tanto tempo, a reportagem foi para o ar, seu Fernando. O senhor que não conversou com a gente ainda. O senhor estava falando, como pai, o senhor tenta segurar a barra, mas não é fácil. Não é nada fácil, né? Apesar de são 2 anos aí de sofrimento imenso, cada dia que passa parece que piora. E a gente conviver com essa injustiça, não ter uma resposta das autoridades, demorar, como você falou, 2 anos aí para poder concluir o inquérito, né? Agradecer muito ao Dr. Jackson aí que bateu em cima, vocês aí, o Paulo, você principalmente também. É muito difícil, é só Deus mesmo. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Thaís Travensoli, que conversou com o delegado responsável pelas investigações. Ele dá um pouco mais detalhes e até uma resposta para a RIC TV e principalmente para o pai, para a mãe, para o Dr. Jackson também. Se afinal, o inquérito estava parado mesmo, se estava, por quê? Vamos acompanhar. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, o Ministério Público pediu investigação complementar. A delegacia aguardava um laudo de cálculo de velocidade, que agora foi concluído pelo Instituto de Criminalística. O motorista estava a 109 km por hora, numa via onde a velocidade máxima permitida era de 60. Esse laudo pericial elaborado, junto com outras diligências complementares que foram realizadas na sequência, como, por exemplo, os laudos de lesão corporal das 2 vítimas sobreviventes, também já foram confeccionados e remetidos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Essas provas, juntadas nesta semana no nosso procedimento, confirmam o indiciamento realizado pela Polícia Civil no início do procedimento, que é o crime de racha com resultado morte, cuja pena pode chegar até 10 anos de prisão. Luiz Eduardo e Gabriele Ribas voltavam juntos da faculdade com outra jovem que dirigia o carro. A motorista era a namorada de Luiz Eduardo. O grave acidente foi em abril de 2023, no bairro Fani, em Curitiba. Segundo a investigação, o acidente foi causado por 2 motoristas que disputavam racha. Eles estavam realizando uma conversão e no momento que estavam realizando a conversão vinham 2 veículos em alta velocidade, como eu falei, um deles com a velocidade de aproximadamente 109 km por hora, que foi um fator preponderante para a ocorrência do sinistro de trânsito. Na época, um motorista chegou a ser preso, pagou fiança e responde em liberdade. A pena para os crimes pode chegar a 16 anos de prisão. Vai responder inicialmente pelo crime de racha com resultado morte e também pelo crime de racha com lesão corporal grave em relação às 2 vítimas sobreviventes. Para a gente traduzir em miúdos, para quem está assistindo a gente, o Dr. Jackson Baus sempre é didático, ele vai poder explicar para a gente agora.
Doutor, quando primeira vez que o senhor conversou com a gente no início do ano, o senhor explicou, olha, precisa desse laudo para que esse inquérito seja concluído. Posteriormente, nós temos o réu ali, o Aloysio, sendo indiciado. Isso é um caminho fundamental para que o processo seja tocado na justiça. Claro, falando de grosso modo, nada técnico, é basicamente isso. Laudo saiu, 109 km por hora, estava em alta velocidade. É um caminho essencial para que ele seja julgado futuramente. Boa noite. Boa noite, Léo, Paulo Gomes, a toda a audiência. É uma batalha vencida, uma batalha ultrapassada, mas uma longa luta ainda pela frente. O laudo vem para confirmar o óbvio, aquilo que todos já viram naquele vídeo, que havia um racha e que essa velocidade ela era muito elevada. Então, temos aqui uma estimativa hoje de 109 km por hora, comprovado, o racha comprovado, e com todo respeito ao delegado que conduz essa investigação, eu discordo dele. Esse não é um crime de racha com resultado morte, mas sim um homicídio doloso, com dolo eventual. Saiu de casa para matar, correu esse risco. Nós vamos seguir lutando, aquela luta que lutamos desde o início, que é para que ele seja julgado no tribunal do júri. É lá que precisa ser decidido se ele merece uma pena, uma retribuição com uma pena bastante elevada, ou se a conclusão do delegado é essa, como ele disse anteriormente aqui na entrevista. Olha, só observando aqui a reação dos pais, com certeza é isso que eles não querem, porque a gente está falando de um réu, um causador dessas duas mortes solto, ele está solto. Está em liberdade durante todo o tempo, chegou a ser preso e, infelizmente, colocado em liberdade por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com uma fiança de um salário mínimo. Sequer uma restrição foi aplicada a esse criminoso. Ele segue aqui, inclusive, podendo tirar a vida de outras pessoas, cometendo outros rachas, como nós vimos aí no vídeo. Aí a gente sabe, existem vários termos técnicos, existem vários artigos na legislação, mas para a família entende o seguinte: o valor da vida da minha filha foi um salário mínimo. Basicamente isso, dona Zaiane, R$ 1.300. R$ 1.300. E aí eu conversei com a dona Zaiane quando eu fui gravar pela primeira vez com ela, e eu falei, olha, normalmente a gente faz esse tipo de reportagem para, de certa forma, ajudar a família. Muitas vezes a família já viu que o réu foi indiciado, só está esperando o julgamento ser marcado. Nem isso a senhora tem nenhuma expectativa de quando isso possa acontecer? Não. É agora que saiu o laudo, eu espero que possa andar um pouco mais rápido para a gente ter um pouquinho mais de conforto. A senhora, sem dúvida alguma, teve o luto estendido ao longo de todo esse tempo e até o julgamento acontecer? 2 anos sentada esperando enquanto a vida desse infeliz continua. Doutor, o senhor levantou uma questão aqui, que é sobre a questão de nós estarmos falando de um crime por racha com resultado morte e um homicídio doloso no trânsito. Isso tem diferença também na pena, quando a pessoa for condenada? Não tenha dúvida disso. É interessante, intrigante que o Estado tenta abrandar essas condutas a todo momento. Nós vemos agora o delegado dizendo de um racha com resultado morte. 2 mortes? 2 mortes, 2 lesões corporais. São 4 crimes cometidos por ele. E que certamente devem ser objeto de análise lá do Tribunal do Júri, onde a pena vai partir aí de 12 anos, um homicídio qualificado. E não um resultado morte onde a pena pode alcançar no máximo 10, no máximo 10. Ou seja, a gente vê que é um porém, é uma vírgula colocada ali na folha. A gente respeita muito o delegado Edgar Santana, mas é uma conclusão muito importante que pode decidir o que pode acontecer com o tal do Aloysio. Aloysio pediu perdão para vocês, entrou em contato em algum momento? Nunca, nem ele, nem ninguém na família dele. Nunca. Vale a gente lembrar que existe a família também do Lucas nessa história, que inclusive, Luiz, perdão, que é uma família que vocês conheciam. Basicamente, a filha da senhora era melhor amiga dele e também da Lana. Inclusive no domingo, eles estavam todos reunidos lá em casa. No sábado, né, o Luiz estava com a gente. No domingo ele estava almoçando com os pais, porque ele sempre prezou a família dele, era um menino querido. Assim como a Gabi sempre esteve com a gente todo final de semana. Estava começando a viver, mesmo assim conseguia estar presente na nossa vida. Agora, perguntar para o senhor, seu Fernando. O senhor analisando tudo isso que aconteceu, imaginar, por que o senhor acha que teve que ter uma reportagem no Cidade Alerta, na RIC TV,
para que o laudo saísse. Por que não saiu antes? O que o senhor acha? Olha, eu sinceramente eu não entendo isso. É até difícil opinar sobre isso, né? O delegado, ele tá aí para resolver essa situação. A gente não consegue entender, sabe que começa transfere para um, para o outro. A criminalista tem que passar o laudo para ele foi o que falou, né? Então a gente fica bem complicado, porque a gente não sabe, né? O que acontece, demora tanto, a gente não sabe quem culpar ou quem, né? Difícil. Fica no escuro, né? Doutor, por que de tanta demora? Bom, é a velha ineficiência do Estado, mas para além disso, né, é uma cultura, infelizmente, de que os crimes de trânsito, aquele que não tem uma arma em punho, uma faca, um revólver, uma espingarda, eles têm uma relevância menor que outros crimes de sangue. O valor da vida de uma vítima do trânsito parece ser menor do que quando a gente tem um assassinato com uma arma branca ou uma arma de fogo. Exatamente. O crime do momento é o feminicídio. Nós vemos aí um recrudescimento na legislação em relação ao feminicídio e o crime de trânsito, que infelizmente tira mais vidas, muito mais ainda do que os crimes contra a mulher, e não estou dizendo aqui que o crime contra a mulher não pode ser responsabilizado, pelo contrário, nós vemos que o crime de trânsito não tem essa mesma postura. Infelizmente, crimes como esse aqui, dentro desses 2 anos, se repetiram diariamente. Outras famílias, assim como a família da Gabi, do Luiz Gustavo, estão sofrendo a mesma dor, o mesmo luto e a mesma ineficiência do Estado aí, em relação a crimes de trânsito. O que o senhor, seu Fernando, dona Zaiane, esperam que aconteça a partir de agora? Eu, sinceramente, como o doutor falou, a gente espera que, no mínimo, é tribunal do júri, né? Essa que o delegado falou, e me desculpa, mas é inaceitável, né? Ele é sabedor muito mais do que eu disso. Como o delegado falou, dá a impressão que está abrandando, que está protegendo alguém, não sei o que está acontecendo. Olha, nada consegue trazer a filha da senhora de volta. Jamais. A dor que a senhora tem todo dia que encosta a cabeça no travesseiro, poucas mães conseguem imaginar. E a gente respeita muito isso. Mas saber que possivelmente agora ele pode ser julgado, quem sabe daqui a alguns meses, isso acalma um pouco o coração da senhora. É o que eu quero, né? Que eu espero. Eu confio e eu acredito, primeiramente, em Deus, e eu sei que a justiça vai tentar ajudar a gente, porque que sirva como exemplo, né? Porque não é só ele, né? A gente vê tanto acidente, tanta coisa acontecendo e nada é feito, e não é só a minha dor, é quantas mães chorando por um filho, por álcool, por direção, por velocidade. Quando a senhora vê uma mãe passando pela situação a mesma, corta o coração. A gente entende a dor, né? Eu acho que só quem perdeu um filho, enterrou um filho, que não tem como eu te explicar a minha dor. Não tem. Então só quem passou por isso sabe. Uma jovem, porque assim, a gente não conheceu, eu falei essa mesma coisa para a senhora. Uma menina jovem, quais sonhos que ela tinha? Como? Quais sonhos que ela tinha? Ela estava fazendo biomedicina, né? Hoje eu vejo as amigas dela tudo cursando, vejo elas trabalhando já, fazendo estágio. Isso é muito dolorido. É muito dolorido. Teve uma vida interrompida. Inclusive, ela queria ser delegada, mas ela falava assim, mãe, eu não vou conseguir defender bandido nenhum, então eu vou cursar lá a biomedicina, que vai me dar mais alegria, porque eu não vou conseguir defender uma pessoa que esteja errada ou alguma coisa assim do tipo. Um coração muito bom, então, assim, até com a ideia de poder fazer diferença no mundo. Exatamente. E eu acho que isso sirva, a minha dor sirva de exemplo para a justiça ser mais como que eu posso dizer? Eficaz Quanto aos acidentes de trânsito. E essas pessoas que não se preocupam quando saem de casa. A gente vê uma história dessa, Paulo, e se repetir absolutamente todos os dias, é o que o Dr. Jackson falou e o que a família também disse, né? Porque exigem todos aqui respeito e de que o peso do luto, da vida perdida dessas jovens da Gabriele, do Lucas também tenham esse valor, né? E a gente espera que possamos trazer aqui... Notícia boa, é difícil dizer esse termo, né, Paulo, em meio a essa história tão trágica, mas pelo menos avanços aí com o inquérito e depois desse processo, e que a gente possa, no dia do Tribunal do Júri, estar juntos aqui
e poder trazer uma notícia boa e até te servir de exemplo a tantos outros homicídios no trânsito que acontecem todos os dias, Paulo. Deixa eu dizer um negócio aqui. Eu quero, neste momento, falar especialmente com o Fernando e com a Zayane. Eu sou formado em Direito há 30 anos e eu detesto injustiça. E eu não consegui entender como que um laudo pericial simples, porque é um laudo que compara imagens. Não estamos falando de um laudo pericial complexo. Demorou 2 anos. Por isso que eu me indignei, e a gente não precisa passar por uma dor terrível como a deles, porque eu não imagino que possa existir uma dor maior do que um pai e uma mãe perder um filho. Eu tenho um casal de filhos, e eu e a Vanessa, minha esposa, a gente sempre diz que, meu Deus, como é que um pai e uma mãe conseguem ter força para seguir adiante, diante de umas circunstâncias tão graves porque eles passam. Então, que fique esse exemplo para aqueles que criticam programas como este. Nós indagamos a Secretaria de Segurança Pública e a resposta não veio. O porquê que este laudo demorou 2 anos? Porque este laudo, se ele tivesse sido entregue lá atrás, nós não teríamos pai e mãe sofrendo 2 anos sem o andamento processual. Ah, mas se as pessoas forem punidas, a dor deles cessa? Obviamente que não cessa, gente. Mas a injustiça faz com que a dor deles fique mais grave ainda. Porque pelo menos a justiça dos homens há de ser feita. E obviamente o pai e a mãe estão acompanhados de um advogado competente. E o advogado competente está lutando para que o que nós juramos quando fizemos o curso de Direito e quando fomos formados, que é a justiça seja efetivada. Fernando e Zayane, pode ter certeza que nós da RIC TV Record, Paulo Gomes, o Léo, o Cidade Alerta, nós estaremos acompanhando para que o caso de vocês não caia no esquecimento. É uma pena que nós não tenhamos condições de acompanhar todos os casos, mas que o caso de vocês foi uma injustiça, 2 anos de espera de laudo, não tem explicação. Não é isso, doutor? É isso mesmo. 2 anos de aflição da família, de uma grande luta também por parte do escritório para que isso pudesse caminhar. E deixo aqui muito claro, Paulo Gomes, que sem a voz forte do jornalismo hoje, sem a ajuda do Cidade Alerta, do Léo, do Paulo Gomes, de toda a equipe, certamente esse laudo ainda não estaria concluído. Esse impulso que tivemos aí nas últimas 2 semanas, 1 semana e meia, ele se deu justamente por essa cobrança efusiva aqui do Cidade Alerta, do Paulo Gomes e do Léo e de toda a equipe, porque senão isso não teria caminhado. Mais uma vez, a importância da imprensa, do jornalismo sério, como nós vemos aqui na RIC TV Record e no Cidade Alerta. Agradecemos e transmito aqui o agradecimento que talvez a família não consiga expressar, mas agradecemos profundamente por toda a ajuda e certamente atribuímos exclusivamente essa caminhada, esse impulso às reportagens que vêm sendo veiculadas aqui sobre esse caso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Torçamos para que a justiça seja feita.